Olha, eu vou começar este vídeo com uma pergunta que vai doer um pouquinho, mas que é o ponto de partida absoluto para a sua libertação. Você tem coragem de ouvir a verdade nua e crua sobre o que o seu marido realmente pensa do seu comportamento atual, mas que ele nunca vai ter a coragem de te dizer na cara? Porque eu tenho uma revelação clínica para você, baseada em mais de 30 anos de consultório e milhares de sessões com casais que chegaram até mim à beira do abismo, que vai desmantelar completamente aquela ideia romântica de que quem ama respeita automaticamente. Isso é uma mentira que te contaram para te manter submissa e confortável em uma situação de invisibilidade. O respeito não nasce do amor de forma passiva. O respeito nasce, cresce e se mantenha através do seu posicionamento diário. Se você ficar comigo até o final deste vídeo, eu vou te entregar o segredo neurocientífico que separa as mulheres que são tratadas como rainhas e prioridades absolutas daquelas que, infelizmente, se tornaram apenas uma peça da mobília na vida dos seus maridos. Sou Helena Alves, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora. Há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos mais profundos da mente. Hoje, quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com mulheres extraordinárias que, assim como você, sentiam que davam tudo de si, mas recebiam apenas migalhas de atenção e desrespeito em troca. Antes de mais nada, quero que você faça uma coisa por mim e pela sua dignidade. Se inscreva nesse canal agora, aperte o sininho para não perder nenhum dos nossos encontros de despertar e me diga só aqui nos comentários. Doutora Helena, em uma escala de 0 a 10, o quanto você sente que é respeitada pelo seu parceiro hoje? Seja honesta. O primeiro passo para a mudança é o reconhecimento da realidade, por mais dura que ela seja. Para entender por que o seu marido para de admirar a própria esposa, precisamos falar sobre a neurobiologia da admiração. A admiração é um sentimento de alto nível que nasce no córtex pré-frontal, a parte mais evoluída do nosso cérebro. No início da relação, existe uma inundação de dopamina e ocitocina no organismo do seu parceiro. Você era o novo, o desafio, a promessa de felicidade plena. Mas existe um fenômeno chamado habituação hedônica. O cérebro humano é programado para se acostumar com o que é constante. Quando você se torna a esposa previsível, aquela que o seu companheiro sabe exatamente como vai reagir, o que vai falar e até como vai se vestir todas as manhãs, o cérebro do seu marido entra em um estado de economia de energia. A admiração exige um esforço cognitivo que o cérebro do seu parceiro deixa de fazer porque entende que você já é uma posse garantida. O grande segredo que ninguém te conta é que o seu marido não admira o que ele sente que controla totalmente. A admiração floresce no espaço sagrado entre a intimidade e o mistério. Quando você se anula para servir inteiramente ao casamento, quando você deixa de ter opiniões próprias para não criar conflitos com o seu companheiro, você se torna uma extensão da vontade dele. E ninguém admira a própria sombra. A admiração masculina é ativada pela percepção de autonomia e competência da mulher. Quando você para de brilhar individualmente, o olhar do seu marido para de buscar a sua luz. Ele para de te admirar porque parou de te enxergar como um indivíduo separado e passou a te ver apenas como uma função doméstica necessária para o conforto do seu parceiro. Vou te contar a história da Elisa, uma paciente que atendia há alguns anos. Elisa era uma advogada brilhante que, após o casamento, decidiu focar 100% na casa e no apoio à carreira do seu marido, o Paulo. Ela se tornou a esposa perfeita, cuidava de tudo, antecipava cada problema do seu companheiro e estava sempre disponível. Com o tempo, o Paulo parou de consultá-la sobre qualquer assunto importante. Ele falava com ela apenas sobre a rotina dos filhos e as contas. Elisa me disse que sentia que o Paulo tinha mais admiração pela secretária do trabalho do que por ela mesma. E a verdade clínica era exatamente essa. Por quê?
porque a secretária era um indivíduo Aires com metas, desafios e mistérios, enquanto a Elisa tinha se tornado o suporte silencioso de fundo na vida do seu marido. Paulo amava a Elisa, mas ele não a admirava mais. A admiração do seu companheiro morreu no momento em que a Elisa parou de investir no próprio crescimento para ser apenas o apoio do seu parceiro. Este relato da Elisa ressoa com a sua vida hoje? Me diga uma coisa. Você sente que, quanto mais você se dedica ao bem-estar do seu marido e da família, menos você é valorizada como mulher por ele? Se você sente que o seu sacrifício está gerando indiferença, em vez de gratidão no coração do seu companheiro, escreva aqui nos comentários o que você sente que perdeu de si mesma ao longo desse casamento. Ver outras mulheres compartilhando essa jornada vai te ajudar a entender que a mudança que você precisa é de posicionamento, não de mais dedicação ao conforto do seu marido. O segundo grande motivo para o fim da admiração é o que eu chamo de maternagem do marido. Muitas mulheres, sem perceber, assumem o papel de mãe de seus próprios parceiros. Elas dão ordens, reclamam da bagunça como se falassem com uma criança, lembram o seu companheiro de compromissos básicos e fazem cobranças constantes sobre o comportamento dele. Do ponto de vista da psicologia evolutiva, isso é um desastre absoluto para a admiração. O seu marido não admira uma figura materna que o controla. Ele apenas a respeita por obrigação ou se rebela contra ela por uma necessidade inconsciente de autonomia. Quando você assume esse papel, você mata a atenção erótica e a admiração intelectual que o seu parceiro sentia por você. Ele para de te ver como a parceira de alto valor e passa a te ver como a autoridade chata que ele precisa evitar ou enganar para ter um pouco de paz. A admiração exige que o seu companheiro olhe para você de igual para igual, ou até com um pouco de reverência por alguma qualidade sua que ele considera excepcional. Quando você se coloca como a supervisora da vida do seu marido, você destrói esse equilíbrio de poder. Ele para de te admirar porque se sente constantemente diminuído por você. E o cérebro masculino é extremamente sensível à preservação do ego. Se estar perto de você faz com que o seu marido se sinta incompetente ou vigiado, ele vai desviar o olhar para qualquer outra fonte que o faça se sentir poderoso e admirado novamente. Muitas vezes, a busca do seu parceiro por admiração fora de casa começa exatamente quando a esposa assume o controle de cada passo que ele dá. A terceira razão neurocientífica é a estagnação intelectual e emocional. O cérebro do seu marido é movido por estímulos de descoberta. Se você parou de estudar, parou de ler, parou de ter hobbies interessantes e parou de se desafiar, você parou de fornecer novos dados para o cérebro do seu companheiro processar. A admiração morre no tédio da repetição. Quando as conversas do casal se tornam um looping infinito de reclamações sobre o trabalho, fofocas de família ou logística doméstica, a mente do seu parceiro simplesmente se desliga. Ele para de te admirar porque você deixou de ser uma fonte de inspiração para ser apenas uma fonte de ruído e cobrança. Antes de passarmos para o protocolo estratégico de 30 dias para recuperar a admiração do seu companheiro, eu quero te fazer um lembrete crucial. O conhecimento é a única ferramenta que pode mudar o destino do seu casamento. Se você sente que estas verdades estão abrindo os seus olhos para padrões que você repetia no automático, se inscreva agora se ainda não fez isso e compartilhe este vídeo com aquela amiga que você sabe que está se anulando pela família e perdendo o respeito do marido dela. Vamos fortalecer essa corrente de consciência feminina. E aproveite para comentar. Qual desses 3 pontos você sente que é o mais forte no seu casamento hoje? A sua anulação pessoal, a maternagem do seu marido ou a estagnação da rotina? Eu vou ler e te dar uma direção sobre como começar a mudar a percepção do seu parceiro. Vamos agora ao plano prático de transformação para reativar o sistema de admiração no cérebro do seu marido. Nesta primeira semana, você vai parar de ser a agenda pessoal do seu companheiro. Se ele esqueceu o compromisso,
Deixe que o seu parceiro lide sozinho com as consequências. Se ele não sabe onde está a própria roupa, não corra para buscar. Você vai continuar sendo gentil, mas vai deixar de ocupar o papel de supervisora da vida do seu marido. O objetivo é que o seu companheiro sinta o impacto da própria desorganização e comece a perceber que você não é uma função automática dele, mas uma pessoa separada com o seu próprio tempo. Essa pequena distância cria o espaço psicológico necessário para que o seu parceiro volte a te olhar com atenção. Ele precisa sentir que você não está mais segurando todas as pontas da vida dele sozinha, para que ele aprenda a valorizar o suporte que você dava. Agora, na segunda semana, você vai focar 100% em algo que seja estritamente seu. Retome um curso, comece um novo projeto profissional ou mude a sua rotina de cuidados pessoais puramente por você, não para agradar o seu marido. O segredo estratégico é o mistério. Quando o seu companheiro perguntar o que você está fazendo ou para onde você vai, dê respostas breves e entusiasmadas, mas não entregue todos os detalhes de bandeja para o seu parceiro. Mostre que você tem uma vida interior, rica e vibrante, onde ele não tem acesso total e imediato. O cérebro do seu marido será reativado pela curiosidade instintiva. Ele verá que a esposa dele tem um brilho próprio, que não depende em nada da atenção ou aprovação dele. Nada é mais admirável para um homem do que uma mulher que está visivelmente apaixonada pela própria vida e pelos seus próprios objetivos. Na terceira semana, você vai fazer um jejum rigoroso de reclamações, direcionadas ao seu parceiro. Se algo no comportamento do seu marido te incomodar, em vez de reclamar de forma passiva-agressiva, você vai agir ou se afastar dignamente. Se o seu companheiro fizer algo que você não aceita, use a comunicação assertiva. Eu não aceito esse tipo de tratamento e vou me retirar desta conversa agora, até que você possa falar comigo com respeito. Não grite, não faça drama e não chore na frente do seu parceiro. A dignidade silenciosa é o maior gatilho de admiração que existe na psicologia masculina. Ele vai perceber, com um choque de realidade, que você mudou o nível do jogo. Você não é mais a esposa que implora por atenção através da reclamação. Você é a mulher segura que exige respeito através do seu posicionamento inabalável. Nesta última semana do protocolo, você vai consolidar o seu novo posicionamento diante do seu marido. Você continuará focada no seu próprio crescimento e na sua autonomia emocional. Se o seu companheiro começar a te procurar mais, a te elogiar e a buscar a sua companhia, receba isso com alegria genuína, mas mantenha o seu espaço pessoal preservado. Mostre para o seu parceiro que a admiração dele é bem-vinda e apreciada, mas que você não precisa mais dela como uma muleta para saber quem você é ou quanto você vale. É exatamente nesse momento que a admiração do seu marido se torna profunda e permanente. Ele percebe que tem ao lado dele uma mulher que é uma joia rara, que brilha por conta própria e que ele, como homem, precisa se esforçar todos os dias para continuar merecendo o tempo e o afeto dessa mulher. Muitas mulheres me dizem no consultório que têm um medo profundo de que, ao pararem de cuidar de tudo para o seu parceiro, o casamento desmorone de vez. E eu respondo com toda a minha experiência clínica. Se um casamento só se mantém porque você está se anulando e carregando o seu marido nas costas como se ele fosse um fardo, esse relacionamento já está desmoronado por dentro há muito tempo. O que eu estou te ensinando aqui é a única forma de construir uma base real de admiração e respeito mútuo. A admiração não sobrevive na servidão ou na submissão. Ela só sobrevive na parceria saudável entre dois adultos autônomos e seguros. Quando você para de ser a muleta emocional do seu companheiro, ele é obrigado a aprender a andar com as próprias pernas. E é nesse movimento de crescimento que ele volta a admirar a força e a integridade da mulher que escolheu estar ao lado dele, mas que não depende dele para existir. Ao longo desses 30 anos, eu vi transformações que muitos considerariam inacreditáveis.
Vi casamentos que estavam mergulhados no gelo absoluto da indiferença serem reaquecidos por uma admiração renovada e poderosa, simplesmente porque a mulher decidiu que voltaria a investir nela mesma e nos seus próprios sonhos. O seu marido é um ser visual e psicológico. Ele admira o que ele vê crescer, o que ele vê brilhar e, principalmente, o que ele sente que não pode controlar totalmente. Quando você recupera o seu poder pessoal e a sua autonomia, você se torna irresistível para o sistema de recompensa do cérebro do seu parceiro. A admiração é o combustível indispensável do desejo de longo prazo. Sem ela, o casamento é apenas um contrato de convivência por conveniência. Com ela, ele se torna uma jornada de eterna e fascinante redescoberta mútua. Mas eu preciso ser muito honesta com você, como sua mentora que preza pela sua verdade acima de tudo. Existem casos, infelizmente, onde a falta de admiração do seu marido é fruto de uma arrogância narcisista tão profunda ou de um caráter tão distorcido que o seu companheiro se torna incapaz de admirar qualquer coisa que não seja o seu próprio reflexo no espelho. Se você aplicar este protocolo de 30 dias com toda a sua dedicação e firmeza, e ao final desse período, o seu parceiro continuar te tratando com desprezo, desdém ou indiferença absoluta, você terá recebido a resposta mais valiosa e necessária da sua vida. Você terá a clareza definitiva de que o problema nunca foi a sua conduta, mas sim a incapacidade crônica do seu companheiro de honrar e enxergar uma mulher de valor. E essa clareza te dará a força que você precisa para decidir se você quer continuar desperdiçando a sua luz em um lugar onde só existe sombra e ingratidão da parte dele. A segurança real no seu casamento não vem de saber que o seu marido vai te admirar para sempre, de forma passiva. A segurança real vem de saber que você se admira acima de tudo. Vem de olhar no espelho todas as manhãs e ter um orgulho profundo da mulher que você se tornou, da sua competência profissional, da sua inteligência emocional e da sua dignidade inegociável. Uma mulher que se admira é uma mulher que nunca fica verdadeiramente sozinha, porque a sua própria presença é o seu maior e mais valioso tesouro. E é exatamente essa energia de autossuficiência e brilho próprio que, paradoxalmente, faz com que o seu marido queira estar perto de você o tempo todo, temendo perder o privilégio da sua companhia. Eu quero que você visualize agora, com os olhos da mente, a mulher que você quer ser daqui a exatamente 1 ano. Veja como ela se veste, como ela fala com o seu marido, como ela não se abala mais por bobagens ou provocações, porque está focada em metas grandes e propósitos maiores. Veja o respeito e a admiração estampados nos olhos do seu parceiro, quando ela entra em qualquer sala. Essa mulher não é um sonho distante. Ela está aí dentro de você, esperando apenas que você pare de entregar todo o seu poder emocional nas mãos do seu marido e comece a usá-lo para construir a sua própria felicidade e o seu próprio império. O conhecimento que eu te entreguei hoje é uma semente de libertação poderosa. Plantar essa semente no seu dia a dia e regá-la com coragem e constância é o seu dever sagrado para com a sua própria existência. Não aceite menos do que o extraordinário na sua vida afetiva. Você não nasceu para ser a sombra de ninguém, muito menos do seu companheiro. Você nasceu para brilhar com a sua própria luz intensa e autêntica. O seu marido pode e deve ser o seu maior fã, mas para que isso aconteça, você precisa dar a ele algo real e sólido para ele admirar todos os dias: a sua autenticidade, a sua competência e a sua força inabalável como mulher. Eu vou continuar aqui, trazendo estas verdades e mergulhando fundo na psique humana para te dar todas as chaves da sua liberdade emocional definitiva. Se você ainda não se inscreveu neste canal, faça isso agora para não perder nenhum passo dessa jornada. Não deixe o seu despertar para depois, pois o amanhã de sucesso é construído com as decisões corajosas que tomamos hoje. Agora eu quero encerrar este nosso encontro
com uma pergunta que exige toda a sua honestidade e alma. Qual é a característica ou talento que você mais admira em si mesma hoje e que você sente que o seu marido simplesmente esqueceu de valorizar? E como você vai fazer para que esse brilho volte a aparecer na sua rotina, independentemente do que o seu parceiro faça ou diga? Deixe o seu depoimento aqui nos comentários. Eu vou ler pessoalmente e responder o máximo de mulheres que eu puder. O seu relato é a luz e a inspiração que outra mulher precisa para também despertar e entender que ela não está sozinha nessa luta pelo respeito. Lembre-se sempre dos pilares que discutimos. Retire o suporte excessivo que você dá ao seu parceiro, resgate a sua individualidade sagrada, quebre a sua reatividade emocional diante dele e consolide o seu valor como mulher de alto nível. Use a neurociência e a psicologia estratégica a seu favor no seu casamento. A jornada da admiração começa sempre dentro de você, no seu autorrespeito. Quando você se torna a mulher que você mesma admira profundamente, o mundo inteiro, inclusive o seu marido, não terá outra escolha, a não ser se curvar diante da força da sua luz. Eu confio plenamente na sua capacidade de transformação radical. Eu confio na força que existe aí dentro de você, esperando apenas o seu comando consciente para florescer e dominar. Vá com dignidade, vá com segurança e ocupe, de uma vez por todas, o trono da sua própria vida. O respeito e a admiração do seu parceiro serão apenas a consequência natural e inevitável da rainha que você decidiu ser hoje. O meu tempo com você hoje termina aqui, mas o seu tempo de brilhar e ser admirada está apenas começando. Mantenha estas estratégias guardadas no seu coração e pratique-as com convicção absoluta. Você está curando a sua alma e honrando a mulher incrível que você sempre foi. Obrigada por confiar em mim e por permitir que eu faça parte deste seu despertar glorioso. Nós estamos juntas nesta caminhada de poder. Um abraço carinhoso da sua mentora e amiga Helena Alves. Até o nosso próximo encontro. Vá e brilhe como nunca antes.